Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Desemprego no Brasil fecha 2025 no menor patamar desde 2012. Daniel Vorcaro e ex-presidente do BRB divergem em acariação no STF e defesa nega acesso ao celular do dono do Banco Master. Rússia suspende ataques à Ucrânia até domingo após pedido de Trump. Representantes se reúnem no domingo para tratar do fim da guerra. Organização Mundial da Saúde dispensa restrições de viagem à Índia após casos de Nipah. Mais de 100 seguem em quarentena. Adolescente morre após ser mordido por tubarão em Olinda. E veja ainda os gols do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou hoje que o desemprego no Brasil fechou o ano de 2025 no menor patamar desde 2012. A taxa média de desemprego no Brasil encerrou 2025 em 5,6%, a menor desde o início da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, em 2012. Segundo a pesquisa, no final do ano passado, pouco mais de 6 milhões de pessoas buscavam trabalho no Brasil. Quando comparado com o mesmo período de 2024, a queda ficou em cerca de 1 milhão. Se o desemprego cai, outro índice automaticamente cresce. E esse é o de pessoas empregadas em todo o país. Em 2025, 103 milhões de pessoas estiveram empregadas, cerca de 59,1% da população em idade para trabalhar. O IBGE mostrou também que o rendimento real habitual anual foi estimado em R$ 3.560, alta de 5,7% em comparação com 2024. O Banco Central informou hoje que as empresas estatais registraram um déficit de mais de 5 bilhões de reais no ano passado. A estatal Correios foi a empresa que mais ajudou no resultado negativo. Isso porque até setembro do ano passado, o prejuízo da empresa estava próximo de 6 bilhões de reais. Este ano, a estatal vai contar com 20 bilhões de reais para enfrentar a crise financeira. Nos últimos 10 anos, o Brasil registrou superávit nas estatais somente em 4 oportunidades. Em 2018, sob a gestão de Michel Temer, e nos anos de 2019, 2021 e 2022, com Jair Bolsonaro na presidência do país. O presidente Lula passou por uma cirurgia na manhã de hoje em Brasília para tratar de catarata no olho esquerdo. O petista chegou ao hospital por volta das 7h30 da manhã e deixou a unidade às 10 horas. O Planalto informou que o procedimento ocorreu sem intercorrências e o presidente já recebeu a alta hospitalar. Lula deve voltar aos trabalhos na próxima segunda-feira. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco do Brasília, Paulo Henrique Costa, apresentaram versões diferentes sobre a origem da carteira de crédito durante a acariação no Supremo Tribunal Federal. O dono do Banco Master foi questionado sobre a origem das carteiras de crédito vendidas ao Banco de Brasília no passado. Daniel Vorcaro afirmou que o banco estava ciente de que parte dos créditos tinha sido oferecida por uma terceira empresa, chamada de Tirreno, e não pelo próprio Banco Master. Mas Paulo Henrique Costa discordou e disse que sempre acreditou que os ativos vinham do Master. Segundo ele, o Master estava apenas comprando de terceiros e revendendo para o Banco de Brasília. Essa oitiva aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado e também foi marcada por embates entre os advogados do Banco Master e servidores públicos responsáveis pelo caso. Durante a acariação, a defesa do banqueiro se recusou a entregar o celular de Daniel Vorcaro, com a justificativa de que o aparelho continha informações pessoais. O advogado de Vorcaro ainda expressou preocupação com possíveis vazamentos e citou o nome de uma jornalista. Doutora, só para começar, eu faço aqui uma questão de ordem. Nós entramos na sala de audiência, nós não estávamos com o celular, eu tenho um caderninho aqui anotando as perguntas que eu iria fazer. Acaba a audiência, nós chegamos na sala ao lado, a senhora me pediu se eu poderia abrir o sigilo do celular do Vorcaro e eu disse que não abriria porque nós tínhamos receio, inclusive dos vazamentos. As questões colocadas aqui
pela senhora, questões que vieram do ministro Dias Toffoli, já estavam sendo noticiadas pela Malu Gaspar. E falo com tranquilidade porque nós processamos, inclusive, a própria Malu Gaspar. Em depoimento à Polícia Federal, o diretor do Banco Central, Ailton Aquino, afirmou que o Master tinha apenas 4 milhões de reais em caixa, antes da decretação da liquidação extrajudicial. Nesta semana, o gabinete do ministro Dias Toffoli divulgou uma nota para esclarecer os principais andamentos e defender a atuação do magistrado no inquérito sobre o Banco Master. De acordo com o texto, o eventual envio do caso à primeira instância da Justiça só será decidido após a conclusão das investigações da Polícia Federal. A Rússia suspendeu os ataques contra a Ucrânia até o próximo domingo, após o pedido do presidente norte-americano Donald Trump. O porta-voz do governo russo confirmou que Donald Trump fez o pedido pessoalmente ao presidente Putin para criar condições favoráveis para as negociações de cessar-fogo na guerra. A Ucrânia também declarou que vai retribuir a ação caso a Rússia realmente cesse os ataques contra a infraestrutura energética do país. A pausa na guerra acontece às vésperas do encontro entre autoridades americanas, russas e ucranianas, previsto para o próximo domingo. Enquanto os Estados Unidos tentam mediar a guerra e diminuir a tensão no conflito, Kiev se movimenta para garantir segurança no futuro. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que o país está tecnicamente pronto para aderir à União Europeia no ano que vem. Segundo ele, garantir uma adesão acelerada ao bloco é parte importante das garantias de segurança após o fim da guerra com a Rússia. No próximo mês, a invasão russa na Ucrânia completa 4 anos. Israel vai abrir a passagem de Rafah no próximo domingo para que os palestinos iniciem a volta para casa. A fronteira entre Egito e faixa de Gaza terá segurança reforçada com equipes das Forças Especiais de Israel. Donald Trump indicou Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve. O nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado norte-americano. Donald Trump usou a Truth Social para anunciar o seu indicado ao cargo. Trump disse que conhece Kevin Warsh há muito tempo e que não tem dúvidas sobre o futuro legado dele. Kevin pode chegar à presidência do Banco Central americano em um momento em que o presidente busca diminuir o custo de vida no país. Na última quarta-feira, o Banco Central americano decidiu pela manutenção dos juros, entre 3,5% e 3,75% ao ano. Após a decisão, Trump defendeu que a taxa deveria ser reduzida substancialmente. O indicado de Trump pode ser o mais jovem presidente do Fed, aos 35 anos. Entre os anos de 2006 e 2011, Warsh atuou como membro do Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal e como emissário do Conselho para as Economias Emergentes e Avançadas da Ásia. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva afirmando que os Estados Unidos poderiam impor tarifas a países que vendem petróleo para Cuba. Ele também criticou a aproximação entre Reino Unido e China. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva afirmando que os Estados Unidos poderiam impor tarifas não especificadas a países que vendem petróleo para Cuba. A decisão, que aumenta ainda mais a pressão sobre Havana, se baseia na declaração de estado de emergência em relação à ameaça excepcional que Cuba representa para a segurança nacional dos Estados Unidos, segundo o decreto. Washington acusa as autoridades cubanas de se alinharem e apoiarem diversos países, organizações terroristas internacionais e atores hostis aos Estados Unidos, incluindo Rússia, China, Irã, Hamas e Hezbollah. Cuba também é acusada na ordem executiva de desestabilizar a região por meio da imigração e da violência, enquanto dissemina suas ideias, programas e práticas comunistas. Durante o lançamento do documentário de sua esposa Melania, Trump ainda falou sobre o Irã, afirmando que pretende não ter que usar as Forças Armadas americanas contra o país. O magnata ainda criticou a aproximação do Reino Unido com a China, classificando a parceria de muito perigosa. O Tesouro norte-americano detalhou que Washington vai deixar de sancionar todo o processo que envolve o petróleo na Venezuela. Os Estados Unidos anunciaram a suspensão parcial do embargo sobre o petróleo da Venezuela, pouco depois que o parlamento desse país reformou sua lei de hidrocarbonetos, que abre a indústria ao setor privado. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, e o presidente americano, Donald Trump, voltaram a conversar nesta quinta.
O levantamento das restrições aéreas ocupou boa parte da agenda, mas também, segundo a mandatária, foram discutidos novos investimentos. Estamos dando passos históricos, estamos dando passos importantes, disse Delcy a seguidores ao final de uma marcha organizada pelo chavismo com trabalhadores do setor petrolífero para comemorar a aprovação da lei. O projeto de lei reforma um texto de 2006, oferecendo mais garantias aos investidores privados, cedendo o controle estatal da exploração e reduzindo os impostos. Pouco depois de sua aprovação, o Departamento do Tesouro americano anunciou uma flexibilização do embargo que Trump impôs ao petróleo venezuelano em 2019, durante o seu primeiro mandato. O Tesouro americano detalhou que Washington deixará de sancionar a extração, comercialização e venda de petróleo por parte da petrolífera estatal PDVSA e seus associados, sempre que qualquer contrato esteja submetido à jurisdição dos Estados Unidos. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, classificou como invasão a operação anti-imigração do governo de Donald Trump. O presidente norte-americano afirmou que não vai retirar os agentes do ICE da cidade. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, denunciou como uma invasão as operações anti-imigrantes ordenadas pelo governo de Donald Trump na cidade. Apenas esse mês, 2 manifestantes americanos foram mortos por agentes federais em Minneapolis. Renee Good tomou um tiro na cabeça dentro de seu carro em 7 de janeiro e Alex Brady também morreu ao ser baleado no último sábado. Vejo seus rostos na televisão, sinto o apoio de todo o país e reconhecemos que uma grande cidade americana está sofrendo uma invasão. Essa é uma invasão à nossa democracia, à nossa república e a cada um de nós. O fato de vocês estarem se manifestando significa muito para nós. Trump realizou uma reunião de gabinete nesta quinta-feira, mas os distúrbios no estado de Minnesota não foram mencionados enquanto os repórteres estavam presentes. Também nesta quinta, agentes da Polícia Migratória Americana tentaram entrar no consulado do Equador em Minneapolis, enquanto buscavam um imigrante equatoriano em situação irregular que conseguiu fugir. O incidente provocou um protesto da chancelaria equatoriana junto a Washington. A polícia indiana prendeu o proprietário e o gerente de um armazém em Calcutá, que pegou fogo e deixou 25 mortos. As autoridades seguem na busca por desaparecidos. As equipes de resgate em Calcutá vasculham os escombros em busca de dezenas de pessoas ainda desaparecidas após o incêndio que começou na segunda-feira. O fogo também atingiu 2 armazéns adjacentes, incluindo um de uma empresa de fast food. Nesta sexta-feira, as autoridades informaram que o dono e o gerente do armazém foram presos e uma investigação está em andamento. Há certas medidas que deveriam ter sido tomadas e não foram. Foi isso que resultou no incêndio. As agências de aplicação da lei e o proprietário do armazém, todos são igualmente responsáveis pelo acidente que ocorreu. Os armazéns não tinham licença de segurança contra incêndio nem medidas de segurança adequadas. As chamas, que começaram no início da manhã, prenderam homens que dormiam dentro de um dos armazéns e se espalharam rapidamente para um prédio adjacente. Mais de 20 famílias afirmam que seus parentes estão desaparecidos. Incêndios são comuns na Índia devido aos padrões de construção precários, à falta de equipamentos de combate às chamas e ao desrespeito rotineiro às normas de segurança. A Organização Mundial da Saúde publicou uma nota hoje dispensando restrições a viagens ou comércio para a Índia, mesmo após as confirmações de casos do vírus Nipah. Segundo o documento, há baixo risco de propagação do vírus. Cerca de 110 pessoas estão em quarentena na Índia. E os moradores da Costa Rica vão às urnas no domingo para decidir o próximo presidente do país. A candidata de direita, Laura Fernandes, prometeu lutar contra o narcotráfico e aparece como favorita. Os costarriquenhos vão às urnas no domingo para escolher o próximo presidente do país. 20 candidatos disputam o cargo, mas a favorita é a conservadora Laura Fernandes, cientista política de 39 anos e admiradora da guerra contra as gangues do presidente salvadorenho Nayib Bukele.
Herdeira política do popular presidente Rodrigo Chaves, Fernández assumiu um discurso linha dura contra a crescente violência ligada ao narcotráfico e lidera as intenções de voto com cerca de 40%, o mínimo necessário para vencer no primeiro turno. Que maneira de reavivar nossa democracia! Viva a Costa Rica, viva a liberdade e viva este povo abençoado, cheio de paz, de famílias extraordinárias que desejam seguir em frente. As pesquisas, marcadas por um alto percentual de indecisos, apontam que a política de direita tem uma vantagem de cerca de 30 pontos sobre seu rival mais próximo, o economista de centro-direita Álvaro Ramos. As pessoas se sentem inseguras nas ruas, elas têm medo porque o dinheiro não chega, porque se endividam, porque a saúde pública está falhando, porque a educação pública não está dando oportunidades suficientes aos nossos filhos. Fernández quer consolidar uma maioria no Congresso que permita uma reforma na Constituição e, em particular, no Poder Judiciário, que ela e Chaves acusam de ser um obstáculo na luta contra o crime organizado. Os adversários deles os acusam de querer consolidar um modelo autoritário que colocaria em risco a independência dos poderes, que tornou a Costa Rica um modelo de democracia no continente. Vamos escolher 14 magistrados. Esses magistrados terão que escolher o próximo procurador ou procurador-geral. Procuradoria, defensoria, controladoria. A Costa Rica vai jogar pela democracia neste 1º de fevereiro. Eles disseram claramente que querem promover uma nova constituinte com reeleição indefinida, querem se intrometer no Poder Judiciário, querem se intrometer no Tribunal Supremo de Eleições. Não podemos permitir isso. Sem entusiasmo, cerca de 3.700.000 eleitores estão aptos a votar. Nos prometeram coisas que não aconteceram. Chegamos a um limite de pobreza, muitas coisas que afetaram a população. Então, no dia da votação, saberemos o que vai acontecer. E eu sou uma das pessoas que não vai votar. Eu sinto que vai haver uma grande parte, como todos os anos, que não vai querer votar ou vai deixar nulo, certo? Sinto que tudo vai acabar indo para Laura Fernandes no final das contas. Destino turístico popular por conta de sua riqueza natural, a Costa Rica, segundo as autoridades, se tornou ponto de exportação de drogas com a invasão de cartéis mexicanos e colombianos. Uma pesquisa da Universidade do país, realizada em dezembro do ano passado, constatou que 42% dos entrevistados apoiariam um candidato com propostas para garantir a segurança cidadã. O presidente do Panamá anunciou que o país está em contato com a companhia Maersk para repassar a administração de 2 portos do canal. Nesta semana, a Justiça do país anulou os contratos com empresas de Hong Kong após pressão dos Estados Unidos. O Panamá mantém contatos com a companhia dinamarquesa Maersk para que assuma temporariamente 2 portos no canal operados pela empresa de Hong Kong CK Hutchison, cuja concessão foi anulada pela Suprema Corte Panamenha. O plenário do tribunal declarou inconstitucionais as leis, mediante as quais a subsidiária da Panama Ports Company, PPC, controlava desde 1997 os portos de Balboa e Cristóbal, situados nas 2 entradas do canal. A decisão ocorre em meio às reiteradas ameaças do presidente americano Donald Trump de recuperar a passagem que os Estados Unidos construíram e cederam ao Panamá, alegando que atualmente a via é controlada por Pequim. O presidente panamenho José Raul Molino disse em várias ocasiões que a concessão, que em 2021 havia sido renovada por mais 25 anos, era fruto de um contrato leonino e contrário aos interesses nacionais. A PPC declarou nesta sexta-feira que a decisão carece de base jurídica e coloca em risco não apenas seu contrato, mas também o bem-estar e a estabilidade de milhares de famílias panamenhas que dependem de sua atividade. A empresa em questão emitiu imediatamente um comunicado no qual afirmou que a sentença é contrária às leis em virtude das quais o Panamá aprovou os direitos de concessão pertinentes e que a empresa se reserva a todos os direitos, inclusive de empreender ações legais. A China tomará todas as medidas necessárias para proteger de maneira decidida os direitos legítimos e os interesses das empresas chinesas. A decisão chegou em meio a um demorado processo de venda dos portos que a Hutchison anunciou em março de 2025, com a intenção de ceder sua participação nesses terminais panamenhos a um conglomerado liderado pela americana BlackRock. Tudo isso como parte de um pacote avaliado em 22,8 bilhões de dólares. A operação foi então vista com bons olhos pelos Estados Unidos, mas foi desacelerada depois de a China advertir que o acordo poderia prejudicar seus interesses globais.
Pequim conclamou as partes a agir com cautela, sob pena de consequências legais, caso prosseguissem sem sua autorização. O adolescente Davidson Rocha, de apenas 13 anos de idade, morreu após ser mordido por um tubarão na praia Del Chifre, em Olinda, no estado de Pernambuco. Davidson e amigos brincavam no mar, momentos antes do ataque. A prima da vítima, Lídia Emanuele, contou que o tubarão comeu quase toda a perna de Davidson e que houve demora no atendimento do SAMU. O adolescente foi levado às pressas para o hospital do Tricentenário, em Bairro Novo, mas não resistiu. Segundo o médico Levi Dalton, o jovem já chegou morto no hospital. Levi afirmou que Davidson tinha uma lesão bastante extensa, num local de artérias, e que provavelmente ele perdeu muito sangue. Por meio de nota, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão confirmou o incidente e disse que somente em Olinda há 13 placas de sinalização sobre a área sujeita a incidentes com tubarão. Desde 1992, o Pernambuco registrou 82 ataques de tubarão, sendo 67 no Grande Recife e 14 na ilha de Fernando de Noronha. Um vídeo mostra um motorista arrastando um cachorro pelas ruas de Tupaci-Guará, em Minas Gerais. O homem foi identificado e disse que recolheu o animal já sem vida e, por conta do mau cheiro na região, decidiu levá-lo para uma área de mata. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso para identificar quem abandonou o cachorro em via pública e também para apurar se houve maus tratos antes da morte. A Polícia Civil prendeu um homem apontado como principal ladrão de residências de alto padrão na zona sul do Rio de Janeiro. Luan Aguiar tinha 47 anotações criminais. As investigações começaram em setembro do ano passado, após uma sequência de furtos registrados no Jardim Botânico, Gávea e São Conrado. Segundo a polícia, o suspeito agia principalmente durante a noite e escolhia casas próximas à área de mata. De acordo com as autoridades, os objetos furtados eram revendidos a receptadores e os itens eram negociados por valores muito abaixo do preço de mercado. As investigações também apontam que o suspeito utilizava as redes sociais para divulgar os itens furtados. Toda a rotina era ostentada nas redes sociais. Luan Aguiar foi localizado na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte, durante uma operação policial. O governo da Argentina anunciou medidas emergenciais para conter o avanço do fogo na Patagônia. 45 mil hectares de floresta já foram perdidos. O governo da Argentina vai decretar emergência em 4 províncias da Patagônia, onde desde o início do verão, vários incêndios consumiram dezenas de milhares de hectares. Os principais focos ativos afetam a província de Chubut, onde já foram queimados pelo menos 45 mil hectares de floresta. Centenas de brigadistas lutam para evitar que as chamas alcancem áreas povoadas após uma chuva leve nesta semana. O problema afeta em diferentes proporções outras províncias da Patagônia, como Rio Negro, Neuquén, La Pampa e Santa Cruz. O Serviço Nacional de Manejo do Fogo decretou para esta sexta-feira alerta vermelho de perigo de incêndios na região, que vai continuar com altas temperaturas e ventos fortes. Espera-se que a medida, que será publicada nesta sexta-feira e atende às reivindicações dos governadores das províncias da Patagônia, agilize o trabalho conjunto entre órgãos provinciais e nacionais no combate ao fogo. A Universidade de Brasília desenvolveu um motor de foguete com impressão 3D metálica. Essa peça é capaz de resistir a temperaturas próximas a 3.000 graus. O projeto da Universidade de Brasília levou 10 anos para chegar ao resultado final. Um motor com cerca de 3 quilos, capaz de operar em condições extremas de pressão e temperatura. A iniciativa surgiu no âmbito do programa Unispaço, com o apoio da Agência Espacial Brasileira, a partir de demandas do projeto SARA. O objetivo era desenvolver tecnologias voltadas para a reentrada na atmosfera. De acordo com o professor Olenksi Shinkarenko, o coordenador do Laboratório de Propulsão Química da Universidade de Brasília, a falta de modelos consolidados no país obrigou a equipe a criar metodologias próprias para desenvolver um motor. O projeto conta com parcerias nacionais, como a Agência Espacial Brasileira, a Força Aérea Brasileira e empresas do setor aeroespacial, e também com colaborações internacionais. Um dos parceiros é o professor Jung-Pyo Lee, da Universidade Nacional de Kyungpook, na Coreia do Sul. Ele afirmou que a cooperação no desenvolvimento de motores de foguete é essencial para fortalecer a competitividade global e também para a garantia de recursos.
Duas partidas fecharam a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo goleou o Cruzeiro por 4-0. O Mirassol venceu o Vasco por 2-1. Felipe Coutinho abriu o placar para os visitantes. Após o gol, ele e o zagueiro do Mirassol precisaram de atendimento médico por conta de um choque de cabeça. Aos 32 minutos, Carlos Cuesta tentou cortar o cruzamento e fez contra. No início do segundo tempo, Carlos Eduardo recebeu dentro da área e virou a partida para os donos da casa. O Botafogo recebeu o Cruzeiro no Newton Santos e aplicou uma goleada histórica. Danilo abriu o placar no início do segundo tempo. Em um rápido contra-ataque, Matheus Martins avançou desde o meio-campo e bateu na saída de Cássio. Menos de 10 minutos depois, Danilo subiu sozinho dentro da área e fez o terceiro. Já nos acréscimos da partida, Arthur Vitor aproveitou uma sobra no meio-campo, driblou o goleiro Cássio e fez o quarto do fogão. Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite, um abençoado final de semana. Não esqueça que daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, a gente tem o poderoso encerramento do jejum desse mês de janeiro da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com o apóstolo Esteve Hernandes, bispa Sônia Hernandes, e transmissão para todas as igrejas Renascer em Cristo e, claro, aqui na Rede Gospel de televisão, Rádio Gospel FM e todas as nossas plataformas digitais. Domingo é dia de celebração da família. Cultos presenciais em todas as igrejas, às 8, às 10, às 4 da tarde e às 6 da noite. Segunda, a gente está de volta com o Gospel News a partir das 7 da noite e até lá. Você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e no Spotify, Gospel News em 3 minutos. Boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.